Esta história não é fácil de ouvir, e preciso de vos avisar logo desde o início. Os detalhes são perturbadores, dilacerantes e inesquecíveis. Mesmo polícias experientes, homens e mulheres treinados para enfrentar a violência e a tragédia, viram-se a chorar como crianças no local. Imaginem só! Oficiais que tinham visto inúmeros acidentes, tiroteios e crimes ficaram impotentes, desfeitos em lágrimas por causa do que se desenrolou numa tranquila cidade americana. O local era New Richmond, Ohio, uma comunidade ribeirinha que parecia o retrato da paz. Os vizinhos conheciam-se pelo nome, as crianças jogavam beisebol nos campos, as famílias reuniam-se em restaurantes locais e a vida transmitia uma sensação de segurança de pequena cidade. No entanto, a 15 de junho de 2023, essa ilusão desfez-se para sempre. Nesse dia, um homem de 32 anos chamado Chad Dorman sentou-se calmamente no alpendre da sua modesta casa, com uma espingarda ao seu lado, como se nada de invulgar tivesse acontecido. Mas atrás dele, no quintal, jaziam os corpos dos seus 3 filhos pequenos, com apenas 7, 4 e 3 anos. Momentos antes, esses meninos estavam a rir, a brincar, a viver as vidas inocentes que as crianças devem viver. E em minutos, tudo desapareceu. Não foi apenas a brutalidade do crime que horrorizou a nação, mas também a calma arrepiante do pai que o cometeu. Ele não fugiu, não resistiu. Simplesmente esperou que a polícia chegasse, como se os estivesse a esperar o tempo todo. Esta é a história de uma tragédia que dilacerou uma família, um bairro e um estado inteiro. Uma história que nos deixa a perguntar como tal maldade pôde alguma vez criar raízes no coração de um homem, encarregado de proteger os seus filhos. No centro desta história devastadora estava a família Dorman. Chad, com apenas 32 anos, vivia na Laurel Lindale Road com a sua esposa Laura, a filha adolescente dela, Alexis, de um relacionamento anterior, e os 3 meninos que tinham juntos. Os seus nomes eram Clayton, de 7 anos, Hunter, de 4, e o mais novo, Chase, com apenas 3 anos. Para qualquer um que olhasse de fora, pareciam uma família comum numa pequena cidade do Ohio. New Richmond, em si, é o tipo de lugar que as pessoas descrevem frequentemente como seguro e vizinho. Aninhada ao longo do rio Ohio, transporta o encanto da história americana, tendo até servido como paragem na Underground Railroad. Em 2023, era uma comunidade tranquila, onde as famílias se reuniam para jogos de ligas infantis. Os vizinhos acenavam ao passar na rua e as pessoas acreditavam que a sua cidade estava longe dos perigos do mundo em geral. Essa ilusão estava prestes a ser desfeita. O dia 15 de junho começou como qualquer outra tarde de verão. Mas naquela casa na Laurel Lindale Road, a tensão estava a aumentar. Relatórios posteriores revelaram que Chad estava a planear algo impensável há meses. Para Laura e Alexis, nada parecia fora do comum. Pelo menos, não até o pesadelo começar a desenrolar-se. Por volta das 16h15, a voz desesperada de Laura ecoou através de uma chamada para o 911. Ela estava a gritar, frenética, dizendo ao operador que os seus bebés tinham sido alvejados. Quase no mesmo instante, Alexis correu pela rua em direção ao quartel de bombeiros do outro lado da estrada, a gritar por ajuda. Era apenas uma adolescente, mas naquele instante carregava um fardo que nenhuma criança deveria enfrentar: o horror de ver o seu pai destruir a sua família. Quando as primeiras viaturas patrulha chegaram, os oficiais foram instruídos a isolar o quartel de bombeiros e a aproximar-se da casa com cautela. O que encontrariam lá estava além de tudo o que poderiam ter preparado. O pesadelo começou com aquelas chamadas simultâneas para o 911. Dentro de casa, os gritos de socorro de Laura ecoavam nos auscultadores do operador, enquanto lá fora, Alexis corria descalça pela rua com o cão da família, gritando que o pai estava a matar toda a gente. Um transeunte viu-a e também ligou para o 911, confirmando o horror. A polícia correu para o local, os seus rádios a crepitar com instruções urgentes. Foram informados para desligar as sirenes, para evitar assustar o atirador e para se prepararem para o pior. Enquanto os oficiais cercavam a casa,
os seus olhos fixaram-se numa visão arrepiante. Um homem sentado calmamente no alpendre, com a espingarda ao lado, a olhar fixamente como se nada tivesse acontecido. Esse homem era Chad Dorman. No quintal jaziam os seus 3 meninos. Os médicos correram, desesperados, para o salvar, mas já era tarde demais. Clayton, Hunter e Chase foram declarados mortos ali mesmo na relva. A filmagem da câmara corporal que captou esses momentos é quase impossível de ver. Laura a gritar em agonia, oficiais a desabarem, enquanto tentavam reanimar crianças que eram demasiado jovens para deixar este mundo. Mas por mais horripilante que fosse, os detalhes que surgiram mais tarde pintaram um quadro ainda mais sombrio. Os investigadores revelaram que Chad tinha alinhado seus 3 filhos no exterior e os executou um por um. Um dos meninos, aterrorizado, tentou correr para um campo próximo. Por um breve momento, parecia que ele podia escapar. Mas Chad perseguiu-o, arrastou-o de volta e forçou-o a enfrentar o mesmo destino que os seus irmãos. Laura lutou desesperadamente. Ela atirou-se a Chad, agarrando a espingarda, tentando proteger os seus filhos com o seu próprio corpo. Na luta, foi alvejada na mão, ferida mas ainda viva. Alexis, milagrosamente ilesa, tornou-se a única testemunha que pôde correr para pedir ajuda. Não foi caos nem confusão. Foi frio, deliberado e planeado. E quando tudo terminou, Chad simplesmente sentou-se nos degraus, à espera, como se soubesse que o mundo desabaria à sua volta. Quando Chad Dorman compareceu pela primeira vez em tribunal, a atmosfera estava elétrica com dor e raiva. Ele entrou não com um uniforme prisional padrão, mas com uma bata verde especial, uma peça de vestuário reservada para reclusos em vigilância de suicídio. No início, parecia sem emoção, mas depois, assim que o juiz iniciou os procedimentos, ele desfez-se em soluços, enterrando o rosto nas mãos. Muitos observadores sentiram que não era mais do que um ato. Lágrimas derramadas não pelos filhos, mas por si mesmo. O juiz não perdeu tempo a fixar a sua fiança em $20 milhões, a mais alta alguma vez registrada na história do condado. Os procuradores insistiram que Chad nunca mais deveria ser autorizado a andar livre. As suas palavras foram duras e inesquecíveis. Descreveram como o pai, o homem em quem os seus filhos mais confiavam, tinha alinhado 3 meninos inocentes e os executou a sangue frio. A voz de um procurador embargou-se de emoção enquanto pedia ao tribunal para imaginar o medo nos últimos momentos daquelas crianças. Acordavam todos os dias, esperando que o pai as protegesse, que fosse o seu guardião e porto seguro. Em vez disso, tornou-se o seu carrasco. Oficiais e paramédicos que correram para o local foram forçados a fazer reanimação cardiopulmonar a crianças com apenas 3 anos, sabendo perfeitamente que era inútil. As cicatrizes daquele dia, disse o procurador, nunca desapareceriam para quem lá esteve. Quando Chad regressou ao tribunal uma semana depois, tinha abandonado o teatro. Os soluços tinham desaparecido, substituídos por um silêncio pétreo. Enfrentava umas impressionantes 21 acusações. 9 acusações de homicídio qualificado, 8 acusações de sequestro e 4 acusações de agressão criminosa. Cada acusação foi lida lenta e metodicamente, e após cada uma, o juiz perguntou se ele a entendia. Chad respondeu com um seco, não culpado. Desta vez, os procuradores apresentaram detalhes ainda mais arrepiantes. Um menino foi alvejado dentro da casa. Outro correu quase 100 metros antes de ser abatido pelas costas e depois executado a curta distância. O mais novo foi arrancado dos braços da mãe antes de ser morto. As queimaduras de pólvora na sua pele, provando a proximidade da arma. A acusação deixou claro, não foi um crime passional ou um súbito surto. Foi um massacre premeditado e calculado. Anunciaram a sua intenção de procurar a pena de morte, chamando ao caso o ato mais horripilante que alguma vez tinham encontrado. À medida que os detalhes horripilantes se espalhavam por New Richmond, a comunidade debatia-se para entender o que tinha acontecido.
Vizinhos que antes acenavam aos Dorman na rua agora estavam em descrença, a depositar flores, animais de peluche e velas em frente à casa da família. Nos campos de beisebol locais, onde os meninos tinham jogado, os seus colegas de equipa fizeram um momento de silêncio e baixaram as cabeças em oração. Para muitos, a dor transformou-se em ação. As doações choveram, acabando por angariar mais de $270 mil para apoiar Laura e Alexis na sua perda inimaginável. Mas as reações dentro da própria família de Chad pintaram um quadro muito diferente e profundamente perturbador. Os seus pais, Keith e Gloria, falaram publicamente, descrevendo o seu filho como um superpai. Insistiram que o que aconteceu não era quem ele realmente era, alegando que ele simplesmente deve ter enlouquecido. Keith até disse que os olhos de Chad pareciam vazios, como se a pessoa em tribunal não fosse o seu filho. A sua defesa dele chocou muitos, especialmente quando os procuradores confirmaram que Keith e Gloria se tinham oferecido para pagar a fiança de Chad se esta tivesse sido concedida. Vizinhos, no entanto, contaram uma história mais sombria. Uma mulher relatou como Chad bebia diariamente. Muitas vezes gritava com os filhos e, uma vez, até matou o cão de um vizinho. Ela alegou ter chamado a polícia por causa dele antes, embora nada tivesse resultado. O seu relato lançou sérias dúvidas sobre a imagem de um pai amoroso. Também explicou por que Chad insistiu repetidamente aos oficiais que estava sóbrio no dia dos assassinatos, como se a sua reputação de beber pesasse muito sobre ele, mesmo enquanto estava sentado ao lado dos corpos dos seus filhos. No meio de tudo isto, a cidade agarrou-se a Laura e Alexis, unindo-se em torno delas com amor e apoio. Monumentos surgiram não apenas como homenagens, mas como atos de desafio contra o horror que Chad tinha infligido. Era como se toda a comunidade quisesse garantir que a memória de Clayton, Hunter e Chase não seria definida pelo crime do pai, mas pela alegria e inocência que trouxeram ao mundo. Nos dias seguintes à tragédia, a família publicou um obituário que deu ao mundo um vislumbre de quem estes meninos realmente eram. Não vítimas, nem manchetes, mas almas vibrantes com sonhos e peculiaridades próprias. Foi um lembrete dilacerante de que as suas vidas eram muito mais do que o horror que as terminou. Clayton, o mais velho com 7 anos, era carinhosamente conhecido como Clayton Man. Adorava construir com legos, andar de karts e contar piadas. Tinha um laço especial com o seu cão, Gatlin, e a sua forma de mostrar amor era dando presentes. Às vezes algo que encontrava, às vezes algo que fazia com as próprias mãos. Era protetor dos seus irmãos mais novos, assumindo naturalmente o papel de cuidador mesmo numa idade tão jovem. Hunter, com apenas 4 anos, ganhou o apelido de Hunter Dog. Ele era mais feliz quando chapinhava no riacho, apanhava rãs ou adormecia com a sua amada luva de beisebol ao lado. Todos os dias, sem falta, chamava a mãe e a irmã meninas bonitas e dizia-lhes que as amava. O seu amor era simples, direto e constante. Um lembrete de quão puro pode ser o coração de uma criança. E depois havia Chase, o bebé da família com 3 anos. Conhecido como Chasers, adorava baloiçar no parque infantil e sonhava um dia jogar beisebol como os seus irmãos. Adorava dinossauros, super-heróis e abraçar a mãe com os seus bracinhos. Era o melhor a dar abraços. O tipo de criança que sempre queria estar perto, sempre a lembrar a sua família do quanto os adorava. Em memoriais, treinadores e amigos partilharam as suas próprias histórias. Clayton uma vez consolou um colega de equipa que falhou, dizendo-lhe que estava tudo bem porque ele já tinha feito o mesmo antes. O treinador de Hunter recordou o seu sorriso brincalhão quando atirava terra entre lançamentos, sempre a tentar fazer os outros rir. Alexis, apesar da sua dor, regressou à sua equipa de softball para honrar os seus irmãos, um poderoso ato de resiliência. As memórias partilhadas pelas pessoas pintavam um quadro de meninos cheios de vida, riso e amor. Não foram definidos pela violência das suas mortes, mas pela alegria que trouxeram a todos à sua volta. E para aqueles que os conheceram, é assim que serão sempre lembrados. Quando todos os fatos são apresentados, uma imagem continua a assombrar todos os que seguiram este caso. Uma pequena bicicleta infantil abandonada no quintal,
exatamente onde as vidas dos meninos foram tiradas. É um símbolo de inocência interrompida, de risos cortados, de um futuro roubado. Essa imagem, talvez mais do que qualquer outra coisa, personifica a tragédia de 15 de junho de 2023. Para Laura, a ferida é além da compreensão. Ela não só perdeu 3 filhos, como testemunhou os seus últimos momentos, impotente para parar o homem que supostamente os protegia. Para Alexis, que correu para pedir ajuda, as cicatrizes nunca cicatrizarão completamente. Ela deve viver com a memória do que o seu padrasto fez, uma memória que assombrará a sua infância para sempre. A sua dor é incomensurável, a sua força em sobreviver ao impensável. Para a comunidade de New Richmond, a ilusão de segurança foi desfeita. Eles aprenderam que o mal pode viver ao lado, escondido atrás de portas fechadas, à espera do momento para atacar. No entanto, face a esse mal, uniram-se, para lamentar, para orar, para apoiar e para lembrar a Laura e a Alexis que não estão sozinhas. E para o resto de nós, esta história força uma reflexão. Como pode um pai, a figura que deveria ser o escudo e guardião de uma criança, tornar-se a fonte do seu maior terror? Como é que o amor se retorce em algo tão sombrio, tão destrutivo, que destrói as próprias vidas que deveria nutrir? Estas perguntas podem nunca encontrar respostas. O que podemos fazer é lembrar as crianças, não como vítimas, mas como meninos que adoravam beisebol, que riam de piadas, que abraçavam a mãe com força, que sonhavam com o futuro. Lembramo-los para honrar as suas vidas e para recusar que a sua história seja definida apenas pelo crime do pai. Se esta história o tocou, convido-o a ficar conosco. Subscreva, partilhe e faça parte de uma comunidade que procura não apenas relatar tragédias, mas refletir sobre elas, para que a memória destas crianças continue viva e para que talvez, ao lembrar, possamos trabalhar para prevenir tais horrores no futuro.